Olha aqui, de 16 pessoas, vamos ver ali o problema que ele tinha. Ó, cardio, 11 tinha cardio, problema cardíaco. Desses 16, 0 que tomou uma vez, né? Quem tomou 2 vezes? 12. Então, de 16, 12. Quem tomou remédio bom? 0. E quem tomou reforço desse remédio bom foi o resto. Então, todos estavam protegidos, entre aspas. Né? Quem não tomou, 0. E quem ficou sem informar, 0. Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo que eu não tenho tema ainda. Vai ser algo a respeito do remedinho, né? Que já vou falando bem direto para vocês. Né? O vídeo é sobre o que aconteceu aí, né, na PAN, né, Mia, e que afetou muita gente, e teve lá o tal remedinho. Então teve pessoas que tomaram e as pessoas que não tomaram. Então o vídeo é a respeito disso, né, quem tomou e quem não tomou o remedinho. E indo bem direto, eu tenho essa postagem aqui, uma postagem que eu fiz ali em 2022, fevereiro, no começo do ano, né, e aqui um site que você vai entrar e vai até aqui, ó, Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, uma dessas secretarias informava, né, até hoje informa, ó, pessoas que tomaram, que sucumbiram, né, com o problemão que deu no Mundial. Então aqui informa as pessoas que sucumbiram. Então tá aqui, oficial, até hoje eles informam. Então você entra aqui, ó, tem aqui o registro, ó, aconteceu né, na semana de tal a tal, né, e dá aqui alguns dados. Então eu quero prestar atenção nesses dados, olha, você vai vir aqui no final, ó, e no final tá ali, ó, data, né? Então, hoje não informa mais, né, porque teve um tempo que eles, em 10 desses informes, informaram quem tomou remédio e quem não tomou remédio. Então isso que eu quero que vocês vejam, né? Então aqui foi a postagem, deixa eu ler aqui um pouquinho. Então, eu cometi um erro, né? Eu postei ali uma imagem para chamar a atenção, só que não surtiu efeito, porque deu 5 curtidas, 2 comentários e foram, né, praticamente eu comentando ali. Então eu cometi um erro. Eu esqueci de terminar o sistema imunológico, né? Como se o ser humano não tivesse feito. Cara, tipo, o ser humano é perfeito, gente, né? Tipo, então essa é a charge, essa é a chacota, né? Então eu espero que você possa fazer isso por mim, né? Então lá o cientista tá ali, né? Bem cômico, né? Só que trágico ao mesmo tempo, né? E aqui eu não tô falando que eu sou a favor da religião, contra a ciência, não. Enquanto esses dois não casarem, né? Cara, vai continuar isso que a gente vê aí no mundo, né? Porque a religião e a ciência ela tem que se fundir. Eu não tô falando religião, tô falando o oculto, né? O místico, o sobrenatural, né? O quântico, né? Então esse que é o caminho. Então, ali na postagem eu escrevi ali, criaram, eu tenho que falar cifrado porque eu já tive vídeo já excluído, né? E eles excluem mesmo e pode até dar problema no canal, na plataforma que a gente usa aqui, que é o YouTube. Criaram um problema, né? Problema, reação, solução. Vocês já ouviram falar isso? Né? O governo ele causa um problema, espera o público reagir, e como o público reage? Socorro, socorro, socorro. Aí o governo vem com a solução. Olha aqui a solução, toma isso aí. E o povo aceita, né? Porque vai fazer o quê, gente? Tipo, o nosso modo de sociedade é arrebanhamento, né? Tudo, o rebanho está tudo reunido, preso numa cidade. Por que está preso? Né? Aquela coisa, dá uma crise e tal. Né? Em pouco tempo a cidade desabastece, é um caos, né? Cidade de sítio, a gente viu às vezes isso aí acontecer. Criaram um problema e agora vem com uma resposta, uma suposta cura que está dando um problema a vocês. É com essa gravidade, sim, que eu estou divulgando. Então, isso que é importante, gente. Tipo, não, olha, principalmente, não partidarizem isso. Um dos maiores erros é partidarizar. É outro meio de manipulação que os caras fazem. Dividir e conquistar, né? Então, de repente, um lado tem uma assertiva e a pessoa, como que é contra, ela fala, não, tudo que aquele lado fala é contra, então eu vou ser contra também. Então, por ser contra, acaba não estudando e tendo medo de ser comparado com outros loucos do outro grupo. A partir do informe, aqui, ó, 673, né, nesse site que eu tenho aqui, e passaram a informar a taxa das pessoas que tomaram remedinho, né, no obituário da doença, né, lá no Distrito Federal. Já dá para ter uma base do que está acontecendo. Esse vídeo, esses temas, então assim, eu não tomei esse remédio, né, e assim, eu fiquei assim, nos meus estudos e tudo, teve uma época que eu fiquei ali uns 3 anos sem tomar remédio nenhum, para nada. Né, tudo que eu tomava ali era natural, um chá e tal, né? Eu tive que tomar quando comecei a trabalhar com carteira assinada na firma. Então vamos supor, na firma se ficar uma dor de cabeça, não tem como ficar em casa ali ou
né, você tem que ir lá buscar um atestado. Então ia buscar um atestado e tomava aquela remediação, então não teve jeito, né? E às vezes tá ruim, tomar o remédio só para poder ir lá, para não perder o dia, essas coisas todas. Então eu vou ter que tomar remédio, né, infelizmente. Por que fazem isso? Por que o sistema, o governo faz isso, né? Dinheiro, controle populacional, principalmente controle populacional, porque a maioria que foi idosos. Isso não aconteceu nessa crise que deu mundial. Em várias outras épocas eles fazem isso, coisas semelhantes que às vezes a gente não fica nem sabendo, coisas que eles jogam no ar, esses rastros químicos que passam por aí. Né? E eu já vi acontecendo no meu bairro, né? Teve época aí que não tinha nada disso daí, mas você ia falando, olha, lá no outro bairro foram tantas pessoas, né? O que está acontecendo, né? Na mesma semana, né? Idosos, né? Você já viu o SAMU passando, nossa, o que é isso? É controle populacional, é a população idosa, né, que eles tentam se livrar, porque tem a previdência, essas coisas todas, né, que são aposentados. O que fazer? Busque meios independentes de informação. Busque saber o que está acontecendo em outros países, então não fica só no seu bando. Hoje a gente tem a internet, não precisa ficar na Globo lá vendo o que aqueles caras mentindo tá falando. Você tem internet. Pesquisa, gente. Que nem isso aqui não é só o único meio, como eu falei. Eu fiquei 13 anos ali sem tomar nada, porque eu tinha informação, eu sabia como esses caras agem, né? Teve vídeo lá em live, não sei se tá ainda lá, que não sei se foi uma dessas que os caras excluíram, né? Que eu falava, ó, problema, relação, solução. Então eu falava exatamente isso. Né? Eles criam um problema, então cria tal lá um remedinho, né? E dá uma pessoa, só que o remedinho que já eles queriam dar, né? Que podia ter conter alguma coisa ali, né? E a gente está num momento de transição, esse remedinho mexia com RNA, então eu espero que você possa fazer isso por mim, né? Que está escrito então o RNA, que eles mexiam com alguma coisa do tipo, né? Então se informa, principalmente o que está acontecendo em outros países. Então hoje a gente tem internet, a gente pode fazer isso. Então a maioria dos vídeos que eu vi foi estrangeiro. Né? E um dos relatos que mais me chamou a atenção, não se lembra se foi médico ou enfermeira, né? Era de língua espanhola. Então ela falou, olha, naquela época eu estava servindo numa região de interior, e lá não tinha nada. Foi o remedinho chegar, virou um caos os hospitais, virou um caos. Então você tinha essa informação, você tinha muito pessoal do meio da saúde indo, falando, porque, cara, tipo, você se forma, você quer salvar as pessoas. E na hora que você vê isso acontecendo, muitos se escandalizaram. Outros porque já tinha... As pessoas, quando você vai para uma profissão, você se compromete com aquilo que você está fazendo, né? O sistema te coapta, né? Então é tipo o pessoal que é piloto, né? Você paga, olha quanto que um piloto não paga para chegar até lá, né? De curso e tudo, e chega lá o cara vê um OVNI e vai falar, os caras que falou, ele falou, tipo, esse cara tá louco, tira fora, dá atestado e demite. Então os caras não falavam, né? E eu acho que é difícil você não ter um piloto que não viu um OVNI e coisas até mais explícitas. Né? Hoje tá tendo uma abertura maior e estão falando. Então o caso é esse. Então a pessoa não fala. Né? Só que, aí você está dando diretamente com vida. Né? E tipo assim, aí a pessoa fala, ela é demitida, exonerada e quem vai financiar ela? Né? E tipo, então as pessoas ficam naquela... Né? E por isso que as pessoas surtam, por isso que acontece muitas, né? Então assim, busca informação. Né? Informação tinha. Cuide da sua alimentação e fortaleça seu sistema imunológico. Então, se alimente bem. Né? Aprenda a pensar com a própria cabeça. Então, vamos lá o que eu quero mostrar aqui. Então, você vem aqui no link. Né? Então, esse aqui é o link. Vem para a página do Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, foi uma região pequena. Então, você não tem... Não dá para você... Mas já dá para ter uma ideia. Né, do que aconteceu. Então, a gente vai lá para o informe 673. Então rola aqui até o sistema, talvez eu dê um cortinho aí. Não é preciso, eu já cheguei lá. Na época, eu vim aqui e já divulguei o que eu vou querer mostrar para vocês, que é isso aqui. Quem tomou remédio e quem não tomou remédio. Então tá aqui, ó. Então eu peguei o print de 5. Né? Aí eu parei, porque eram os que tinha ali, né? Só que agora, quando eu fui lá buscar, eu fui ver até onde que eles informaram isso. Informaram os O10. Né? Então eles informaram aqui, ó, do 73. Ó, eu vou pro 72, vocês vão ver que não tem informação. Ó. Eu cliquei errado, tem que clicar aqui. Ó, vou lá pro final, ó. Data, acabou aqui, ó. Não tem informação de remedinho. E então vou abrir todos os que estão, ó, 73. Eu não vou me demorar tanto em um no outro, porque vamos lá, até o 83.
Do 84, eu vou clicar aqui, ó, já não tem mais informação, ó, de quem tomou ou quem não tomou. Chegou em data, acabou. Então vamos ali por dia. Ó, no dia 1/2 de 2022, você teve 12 pessoas que sucumbiram. Então as partes mais importantes, idosos, olha, a partir de 60 anos, ó, 10, né, ó, 60, 69 e 80 a mais, né, 10. Então dos 12, 10 eram idosos, né, tipo, meu, né, a população já está vulnerável, tal, resistia a doença, só que será que foi a doença? Então a gente vai lá para baixo. Então o que foi falado sobre a doença, sobre o remédio que daria problema cardíaco? Principalmente, né? Não é cardíaco, é que ele engrossava um pouco com sangue, né? Muitos falou que dava tipo trombose, essas coisas, só que afeta o sangue, engrossa, faz alguma coisa ali que a pessoa que já tem um coração mais ou menos, né, já ia ser bem pior. Então você teve vários atletas com mal súbito, isso aí eu acho que todo mundo acho que viu, ainda tem, né? Dos 12, 12 estavam nos hospitais. Então, que tinha alguma comorbidade, algum pré-problema, né? Dos 12, 11 tinha. Né? E que tipo de problema? Cardíaco, né? Então aqui estão jogando a culpa de a pessoa já tinha problema cardíaco, por isso que deu problema. Será, gente? Tipo, que tinha mesmo, né? E aqui agora, ó, remédio. Quem tomou remédio e quem não tomou. Então esse é o mais importante que eu quero que vocês vejam. Vocês podem fazer o que eu estou fazendo aqui. E eu, para não demorar muito, né? Então aqui, ó, importante, né? Que a gente vai ver. Então teve o remédio, né? Que eles aplicaram. Então aqui, ó, que é a primeira dose, né? Eu tomou uma dose. Então, quem tomou o remédio uma vez só, primeira dose, falou, vamos tomar uma dose e vai ter várias outras doses, né? Então, quem tomou uma só, desses 12 pessoas que faleceram, 2 tomou uma vez só. Quem tomou duas, esse mesmo remédio, 8. 8. Então, de 12 pessoas, 8 estavam protegidas. Né? Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, dose única. Então, rolou uma outra farmácia, outro meio lá falou, ó, eu fiz essa aqui que não precisa ficar tomando um monte, né? Talvez alguém que tentou com um bom coração, não sei, né? Eu joguei uma pesquisa lá, parece que é a Janssen, não sei que fez isso daí, né? Eu não sei de onde vem, né? Algumas pessoas falaram que tinha da China, tinha da Rússia, mas essa aí parece que não era da Johnson, né? Alguma coisa assim, né? Que eu até pesquisei, que teve essa vacina. Então teve que falou, olha, essa aqui só, essa vacina, eu ia falando o nome, não é pra falar, né? Falou, toma essa aqui, que essa aqui dá bem. Né? Talvez alguém atravessando lá. Não, vocês não vão fazer com a população, nós vamos lançar isso aqui. E lançaram. Então aqui, quem tomou essa? 0. Né? Então, só que aí eles falaram, nossa, essas pessoas que, né, deu bem. Não pode ficar assim não. Vocês têm que tomar o reforço. Porque ela não vai servir, não vai te imunizar. Né? Então tem que tomar o reforço. Então aí você tem esse dado aqui, ó, dose e reforço. Quem não tomou remedinho, né? E quem não informou, quem não conseguiu informar, 2. Então assim, quem tomaram, ó, 10 dos que tomaram foram. Os outros 2 não informaram. Que pode estar em qualquer um desses daqui, provavelmente, eu acredito que pode estar no que não tomaram. Nos que não tomaram remedinho, pode estar aqui nessa categoria, porque se não tinha informação, né? Então esse foi o dia 1. Então as informações mais importantes é aquela que tem no mundo que não tomou remédio. E uma coisa que não precisa estar mostrando toda hora é que todos eram idosos, a maioria. Né? Ó, aqui, ó, de 12, de 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? A partir de 60. Né? Ó, aqui, ó, sempre começa a partir de 40 aqui. Então vamos lá, ó. Comorbidade dos 10 tinha. Então a maioria vai ter, então eu vou pular essa aqui também, né? Que também era cardíaco, então a maioria vai ter e vai ser cardíaco. Então vamos direto pro remedinho. Quem tomou uma vez só? 1. Então foi 11, né? Quem tomou 2, que estava protegido, tomou, foi 6. Né? Quem tomou aquele que era dose única? 0. Né? Então as pessoas, a propaganda começou. Não, você tem que reforçar. E os que reforçaram, que acabaram tomando 2, que pode vir para essa categoria aqui em cima, mais 3, 9. Então 10 dos 11 estava. Né? Que não tomou o remédio, 0. Né? Quem não informou, 1, que pode estar, como eu falei, naquele que tomou, que não tomou remédio. Para o próximo aqui, 11 também, né, no dia 3. Vamos direto lá para que comorbidade, os 11 tinha, 11 do coração, né, dos remédios, que tomou uma vez só, 1, de 11, né, quem tomou 2, 6, quem tomou aquele remédio que deu certo, o remédio bom, 0, né, quem não acreditou que não era bom e tomou reforço,
mais 1. Então dos 11, 6, 7, né, o que tinha, que foi lá 2. Um tomou uma vez só, 0 quem não tomou, quem não tomou remédio, então, né? E sem informação 3, que pode encaixar, né? Do dia 4, 9, né? Idosos, na maioria, comorbidade 7 dos 9 tinha, né? Cardíaco, o 7 está aqui como cardíaco, e do remédio, quem tomou uma vez só, 0, quem tomou 2 vezes, 6, então do 7, 6, 7 do 9, né? Desculpem. Então o resto aqui, dose única, 0. Né? Então teve o remédio que deu bom também, deu bom, que foi o que de dose única. Se tivesse parado aí. Quem não parou, quem tomou reforço, 1. Né? Quem não tomou remédio nenhum, 1. E sem informação, 1. Deixa eu ir mais rápido aqui, 13 no dia 7. Então vamos direto ali pro remedinho. Uma vez só, foi uma pessoa. Né? Quem tomou 2 vezes, 8. Né? Quem tomou remédio lá, bom, 0. Né? Quem tomou reforço, que era para ter parado bom, 2. Né? Então 10, 10, 13. Né? Quem não informou, 0. Quem não tomou remédio, 0. E quem não informou, 2. Vamos lá para o dia 8, 13. Né? 13 pessoas sucumbiram. Dessas 13, uma tomou uma vez só, 8 tomou 2 vezes. Né? Quem tomou remédio bom, 0. Então o remédio bom não vou citar mais porque é sempre 0. Né? Quem tomou reforço, né? Então assim, eu vou somar aqui para 10, né? 8 mais 2 do reforço, 10. Quem não tomou nada, 0. Quem não informou, quem não tinha informação, 2. No dia 9 teve 13. Né? E desses 13, quem tomou remédio uma vez, 2. Quem tomou 2 vezes, 7. Né? Olha que não parou nas 2 vezes. Né? Ali eu acho que estava bem no comecinho que chegou, né? Teve pessoas que tomaram várias vezes, porque acho que a pessoa começou a adquirir proteção por aquilo, não, continua dando até, né? Então não tem informação aqui, né, de várias vezes, só tem até a segunda, não tem terceira, quarta, porque fica as pessoas tomando. Remedinho, 0, quem tomou remédio bom. Quem tomou reforço, mais 2, né? Tomou reforço foi. Quem não tomou nada, 2, e sem informação, 0. No dia 10, 9, desses 9, de 9, 1 tomou uma vez, 4 tomou 2 vezes, o remédio bom 0, e quem tomou reforço mais 2. Então 4 mais 2, 6, né? Dos 9, 6 foram com isso. Quem não tomou remédio 0, e quem não informou 2. Tá terminando aqui. Dia 11 do 2, foram 15, né? Aqui um pouquinho mais. Então desses 15, né? 2 tomou uma vez só, 6 tomou 2 vezes, remédio bom 0, quem tomou reforço mais 4, então aí 10. Então de 15, 10 estava protegido, né? Mais um aqui, 2, né? 12, né? De 15, e o resto 3 provavelmente não tomaram, né? Então aqui que um não tomou e 2 que não informaram. No dia 14, 16, desses 16, olha aqui, de 16 pessoas, vamos ver ali o problema que ele tinha. Cardio, 11 tinha cardio, problema cardíaco. Desses 16, 0 que tomou uma vez, né? Quem tomou 2 vezes? 12. Então de 16, 12. Quem tomou remédio bom? 0. E quem tomou reforço desse remédio bom foi o resto. Então todos estavam protegidos, entre aspas. Né? Quem não tomou, 0. E quem ficou sem informar, 0. A pessoa for falar, mas nessa altura todo mundo tinha tomado o remédio, então claramente que não vai ter ninguém que não tomou para informar. Né? Porque todo mundo que vai estar com o remédio tomado. Eu penso que não. Eu penso que tem muitos que não tomaram e, né, conseguiram. Porque no começo também demoraram, né, gente, para pegar todo mundo. E esse informe aqui ele é só um curto período de tempo. Né? Então todo mundo já estava, né, que a partir de certo momento, né, tá no 600, então vamos lá pro primeiro, né? Imagina, eu não vou fazer isso aqui, vai deixar o vídeo muito longo. Então, informaram ali, alguém divulgou tal, né? Eu vim aqui fazer a pesquisa. Então, estava aqui, vamos pro último, que foi de dia 15, o último informe que eles deram, que teve 8 pessoas que sucumbiram, e desses 8, quem tomou uma vez, 0. Quem tomou 2, 4, e quem tomou reforço do remédio bom foi o resto. Como eu falei, isso para mim é uma prova, né?
E o fato deles pararem de divulgar essa informação é outra, né, de que, opa, olha, foi até aqui, ó, 600, aqui, ó, 683, no 684, né, ó, cadê a informação, ó, sexo, faixa etária, Distrito Federal, né, a região, local, hospital, morreu no hospital, sim, a maioria, né, tinha doença, 7, comorbidade, ó, cardíaco, que vai continuar cardíaco, a data e acabou aqui. Os dados anteriores, a tabela 10, né, o resumo, então, é divulgado diariamente no portal, então, e para por aí. Então é isso, gente, era o que eu queria passar nesse vídeo, é algo que eu estou fazendo mais para deixar um registro, né, de que eu coloquei aqui, né, essa informação aqui, ó, criaram um problema e agora vem com uma suposta cura que está prejudicando vocês. Mas eles não vão dizer isso para vocês, não de forma direta, né, mas apareceu de forma indireta. Né, e eu diria que não é só esse meio, eu diria muitos outros meios isso apareceu, as pessoas foram lá denunciar, só que essas pessoas é vistas, conspiracionista, né, é do partido tal, vixe, e aí a pessoa fica com medo e, não, isso é tudo louco. Mas, gente, isso é muito grave, porque tá, né, brincando com a vida das pessoas. Né, e tá aí, tá, tipo, que prova maior queremos? Né? E, claro, porque foram milhares de pessoas, né, que sucumbiram à doença. Então, claro que vai ter pessoas nesse bando e pessoas do outro bando. Mas se você pega estatísticas, muitas, as pessoas estavam saudável, tomou, foi parar no hospital e muitas não voltaram. Por que eu vou ignorar isso? Né, não aconteceu com ninguém que eu conheça. Né, então eu vi informações de internet, essas coisas todas. Mas internet, essas coisas de internet. As pessoas tipo, vêm com isso. Gente, aqui, ó, informação de internet. Tá ali. Isso aqui é um site do governo. Informações oficiais. Então se tiver outro publicando isso também, vocês vão encontrar os mesmos dados. Né? Então, aqui não é uma conclusão certeira, porque carecem de informação. Quantos por cento da população tomou remédio, quantos por cento da população não tomou? Aí você pode ter um resultado mais direto. Né? Só que isso aqui já está indicando alguma coisa que deveria ser feita essa investigação em cima. Só que quem vai fazer? Os caras que estão envenenando a gente? Não. Né? Então eu vou no que eu já acreditava muito antes de acontecer esse problemão. Né? Confiar, buscar sempre o mais natural possível. Né? E em último caso, sucumbir a essa pressão. Tem lugar que a gente não tem opção. Né? Então eu vi muitos métodos. Olha, você tem um protocolo de coisas que você pode tomar para tentar cortar esse efeito desse bicho que eles estão tentando colocar em você. Então você faz todo aquele protocolo para que assim que seu corpo receber aquilo, ele já combater e eliminar. Então eu vi coisas do tipo. Então se eu fosse obrigado, eu teria feito isso. Como eu consegui resistir, eu estava até trabalhando, vinha lá o chefe, falava, tomou? Não vou. Eu falava, não vou tomar isso. Não vou e não tomei. Né? Esse remedinho, não. E vendo esses dados, né, se pesquisasse, se é obrigado, não tem jeito, aí eu ia correr atrás dessa aqui. Então por isso que é bom a gente pesquisar, né, essa aqui qual? Essa aqui, ó, o que era da dose única. Então eu vou fazer uma pesquisa, né, dose única, né, ó, esse aqui, ó, apareceu aqui. Vamos lá, ó, nem vou pesquisar muito. Dose única, eu não vou, pesquisar muito para não deixar o vídeo aqui. Tomou a dose única da Janssen, então foi isso aqui, provavelmente. A dose de reforço já está liberada para você, que será feita com a... Olha, já mudou o fabricante. Gente, eu não tenho mais nada que falar. Então, se eu fosse obrigado, iria tomar só essa primeira aqui, com medo, porque eles podem ter mudado, né? Porque os caras falam, o que vocês estão fazendo? Não, muda essa fórmula aí. Então, eu ia pesquisar muito. Né? Então, mas eu acredito que já é uma coisa que eu não vou passar. Cara, me entristece muito. Eu tô fazendo esse vídeo mais como para deixar um registro, né, mas me entristece muito ver isso, ver o que aconteceu, e não o que me entristece, esses caras que fazem isso com a humanidade, né, mas me entristece muito também as pessoas não fazer nada, né, antes da gente unir e falar, olha isso aqui, vamos em cima, vamos pedir os dados, vamos ver o que está acontecendo mesmo. Não, a gente fica brigando entre si. Você é de tal partido. Então isso me interessa muito mais.
né? Porque eles estão levando a rodo as pessoas. Isso é muito grave, né? Dá até tanto de um pouco de receio de fazer algo assim, mas olha aqui, ó. E aquela propaganda, ó, é um governo aqui, ó, Cosmópolis, não sei de onde que é essa cidade aqui, fazendo a propaganda, leva as pessoas, olha aqui, nós somos bonzinhos para vocês, já tá pronto aqui, pode vir buscar, vem, e vai lá e vai entrar nas estatísticas. Aqui, ó, reforço 1, reforço 2, mais 2 ali de reforço, né, e os que tomou uma vez só 0. Assim, entristece, não tem o que fazer, né? A gente pode fazer com nós mesmos, né? Resista. Resista. E as pessoas que estavam ali numa firma, eles ameaçavam, né? A pessoa tinha aquela ameaça de ter perdido o emprego, de conseguir fazer isso, mas e se todo mundo resistir? Por isso que eles desunem, por isso que eles separam as pessoas. Pra gente não ter essa opção. Todo mundo foi, e aí? Agora, eu saio do emprego, mas eu tenho família, mas eu comprei carro, mas eu tenho parcela para pagar. E eu me mato se isso acontecer. Né? Que a panela surta. Teve tanta coisa, gente, tipo, dessa coisa que não foi só uma doença física, foi uma doença espiritual. Né? O que causou, o estrago que isso causou, né? Então as pessoas surtavam mesmo. Né? Então o medo também acabava, né, piorando a saúde das pessoas, fora os pensamentos que a pessoa tinha e coisas que, né, que nem, não cabem nesse vídeo. Então a pessoa tipo, né, ela não tem para onde correr. Então esse é o nosso problema dos Estados Unidos. Então a gente é escravizado e eles obrigam a fazer o que é gado. Vem cá, hora de tomar a vacina, gado. E você vai fazer o quê? Porque todo mundo entrou na fila e sorrindo. Ah, vou estar protegido e vou estar contribuindo para o mundo, para a cura. Você faz o quê? Né? Eu falo, eu não tenho família. Né? Eu não formei família, mas quem tem o meu colega ali que vai tomar, eu entendo. Né? Porque tem família, cara. Tipo, você sair vai fazer o quê? Ah, eu não saí porque eu não quis tomar lá o remédio. Falei, cara, eu tô te dando remédio, você não quer? Você tá louco, você é conspiracionista. E vai ouvir isso, e não aguenta essa pressão. Né? Então toma. Se vai tomar, pesquisa muito. Pesquisa muito. E escolhe. Né? Na época eu vi notícias das pessoas do meio de saúde falando, e a pessoa da gente tá dando, a pessoa quer escolher ainda. Eles falaram que não tinha direito de escolher ainda. Então, tipo, gente, é muito complicado. Então, assim, a desunião, o que mais me entristece é essa desunião. É esse gado separado e brigando. Né? Um dando chifrada no outro. Né? Porque as pessoas se tornam tóxicas, acabam se chifrando. Né? Então a gente não se une como irmãos. E uma vez que separado, dividir e conquistar, acontecem essas coisas. Que provavelmente pode continuar acontecendo, porque a humanidade continua desunida. Né? Então, assim, é meio que quem vai contra é meio que lobo solitário, né? Cada um por si. E eu mesmo, assim, né, você tem que... É complicado, essas coisas são complicadas, né? Meio que você tem que planejar toda a sua vida. Eu penso assim, gente, se existe um problema, né, eu penso em não fazer nada antes de resolver aquele problema. Só que aqui nesse umbral que a gente vive, é problema para todo lado. E as pessoas, elas querem pular por cima do problema. E não funciona. Então a gente vê isso que a gente vive aí em sociedade, né? Então é assim, cada um tem que se olhar, se pesquisar e estudar e ver, né, como que se pode sair o menos prejudicável dessas situações todas, né? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? E foco na consciência, foco no despertar, né? Foco no bem, né? E fazer o que dá pra fazer, né? Porque muitas coisas a gente vê que é em vão. Tipo, com um vídeo desse, eu não duvido que vá. Né, tipo, quem sabe é aquela coisa, quem sabe, quem não sabe, ixi, é louco, olha lá outro conspiracionista, né, falando essas coisas. Mas eu tô falando, ó, mostrando, né, dados oficiais, repetindo, isso aqui não é a minha única fonte, né, eu vi várias outras fontes, né, essa aqui é uma das minhas pistas que tá lá que você ainda pode ver, né. Então é isso, gente, né, espero que ajudem a vocês, né, não se entregarem, que a gente está entregando a nossa vida para esses caras. Né, e deixando fazer o que eles querem. Olha, faz isso. E usa toda a sociedade para te pressionar ainda. Né, então tem que ter ali digamos, uma força de espírito muito forte para não sucumbir a isso também. Né, não é só o remédio que eles querem dar, mas é a pressão que vem em cima. Né? Então eu não estou sendo contra o remédio, gente. Eu não estou sendo contra, porque olha aqui, ó. Esse remédio
foi bom. Aqui, ó, que era uma só para tomar uma vez. Todos os documentos aqui, 0. O resto não teve esse êxito. Todo mundo que tomou mais de uma vez é a maioria, né? Quase que mais de 80%, ou 90%, né? Porque aqui a maioria que não tomou remédio nenhum tá tudo zerado, né? Então assim, é um vídeo que já passou do tempo aqui, 30 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado, né? E, gente, cada um por si. Enquanto não dá para unir todo mundo, quando ainda tá essa briga, a gente tem que fazer as nossas pesquisas individuais. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.